palavras direcionadas. E eles estão usando um texto de 2 Crônicas 7, logo após aquilo que nós acabamos de ler, né? Davi deixando a herança para ser construído, deixando as ofertas para que Salomão construísse o templo. Então Davi morre, Salomão se torna rei, constrói o templo, e 2 Crônicas 7 é o texto então da inauguração do templo, né? De quando o templo acabou de ficar pronto. E nós vamos vendo durante toda a Bíblia a escolha de improváveis. Deus te escolheu como improvável. Deus escolheu você, mulher, como uma improvável. Deus olhou a tua história e tocou o coração dele. Sabe por quê? Porque Deus, ele vê alguém sendo humilhado, irmão, ele se levanta. Deus vê alguém sendo injustiçado, ele se levanta. Porque o plano de Deus era tão perfeito que quando ele faz o homem, ele coloca no jardim sem injustiça, ele coloca no jardim sem competição, ele faz um homem perfeito. E a decepção é que logo depois, os próprios filhos, né, de Adão e Eva, Caim e Abel, já vão se matar por uma competição inútil. Mas a grande verdade é que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que toda vez que alguém é injustiçado, olha que lindo. Você lembra a história de Jacó, quando Jacó trabalha 7 anos para poder se casar, ele se casa com uma mulher chamada Lia. Mas quem ele amava? Raquel. Aí a gente sempre fica no coitadinho, trabalhou 7 anos e o pai enganou. Mas a grande verdade é que quando Raquel então é entregue a Jacó, a Bíblia diz que Lia passa a ser desprezada, porque ele ama Raquel. Aí a Bíblia diz assim: e vendo que Lia era desprezada, Deus abriu-lhe a madre. Quer dizer, quando ele viu aquela humilhação, quando ele viu aquele desprezo, ele diz assim: então eu vou recompensar ela. E talvez você está passando por algum momento, você está dizendo assim: poxa, que injustiça estão fazendo comigo. Tudo que eu já passei na vida e estou nessa guerra de novo. Fica tranquilo, Ele é o Deus dos humilhados. Ele é o Deus dos injustiçados. Ele é o Deus dos improváveis. Ele marcou esse encontro para dizer só: não importa o que fizeram com você, importa o que Deus tem para fazer com você. Não importa as áreas que você já foi pisado, chutado, caluniado, o que importa é que o céu decretou sobre a tua vida. Mas para mim viver as promessas do céu, eu preciso me alinhar com aquilo que o céu tem para mim. Para mim viver os decretos que o céu liberaram ao meu respeito, eu preciso consertar as coisas. Você está comigo? Isso. E nós vamos falar um pouquinho de conserto nessa palavra, mas depois nós vamos falar de uma entrega, amém? Esse texto de 2 Crônicas, eu não estou falando de política, tá? Entenda para você não se sentir ofendido e nem se sentir turbinado, porque eu estou falando que nós só temos um lado, amém? Né? Nós, como reino de Deus, como corpo de Cristo, entenda o que eu estou falando, tá? Nós não temos lado esquerdo nem direito, nós temos centro, que nós somos do Senhor, amém? Então não leve para a política, mas no meio das manifestações nós sequestramos, usurpamos esse texto de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei. E a gente usou isso na política, irmão, para dizer que era um tempo. Só que agora você vai estudar a palavra e você vai ver que tudo aquilo que estava acontecendo foi gerado por Deus, para que o povo voltasse para os caminhos dele. Qual povo? O povo que já dizia que era crente, o povo que já dizia que conhecia Jesus, o povo que dizia que amava Jesus, mas andava usurpando, o povo que dizia que amava Jesus, mas que estava adorando, criando idolatria, postes ídolos. Então nós vamos estudar um pouco esse texto, e nós vamos terminar essa noite, sabe onde? Eu quero que você termine no chão, irmão. Eu quero que você termine no chão, largado num monte de lágrima, um monte de ranho, soluçando de tanto chorar. Eu quero que você acabe essa noite no lugar que faz tempo que você não visita. Eu quero que você termine essa noite visitando o tempo em que você chorava, que você se emocionava, mas que na verdade o Espírito Santo é que te pegava. Amém? Então vou bater um pouco para depois aliviar.
Coloca para mim na tela então, 2 Crônicas 7, a partir do versículo 12. Isso, 2 Crônicas 7, verso 12. Colocou? A palavra de Deus diz assim: então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão quando? Eu vou te dar mais uma chance. O Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que ouvi a tua e escolhi esse lugar para mim como casa de sacrifício. O que me chama a atenção é que Deus poderia falar com Salomão em qualquer momento do dia, sim ou não? Deus poderia visitá-lo em qualquer momento, sim ou não? Mas a Bíblia diz que Deus está falando com ele quando? Durante a noite. Então presta atenção aqui em mim. A grande questão é que Deus é o Deus de todo dia, Deus é o Deus de toda a terra, Deus é o Deus que está em todos os lugares. Então por que Ele não fala comigo durante o dia? É porque Ele fala, você que não ouve. É porque durante o dia você está ocupado demais, durante o dia você tem outras prioridades. Pastor, eu oro no banheiro, pode orar, mas você não pode orar só no banheiro. Pastor, eu oro quando eu acordo, antes de trabalhar, pode orar, mas não é aquela oração de vapt-vupt, porque se for só essa, não pode ficar só nisso. Pastor, eu oro sempre antes de comer, pode orar, deve orar, agradecendo, consagrando o alimento, mas não pode ser só essa oração rasa, porque Deus não fala nos segundos que você dá de esmola para Ele. Deus fala quando você oferta o teu tempo, a tua atenção, com intencionalidade. Deus, eu estou aqui, eu quero te ouvir falar. Então é por isso que Deus vai falar com Salomão quando? À noite. Mas ele só falou à noite, acordou assim, ele num sonho? Não, a palavra diz que Deus vai falar com ele à noite e começa dizendo assim, ó: eis que eu ouvi a tua. Então Salomão estava fazendo o quê? E quando é que foi a última vez que tu orou na madrugada? Cri, cri, cri. Ai, se tivesse um buraco para me esconder agora, pastor. Essa é a questão, irmão. Nós falamos, Deus, eu preciso de uma palavra. É muito provável que hoje, para vir no culto, você falou isso para Ele. Quando foi a última vez que você falou assim, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo? Quando foi a última vez? Eu garanto, não preciso nem saber, que é bem mais recente do que a última vez que você acordou de madrugada para orar. O problema é que a gente diz, Deus, hoje eu preciso de uma palavra, Deus, hoje eu quero que tu fale comigo, mas a gente não para falar com Ele, a gente não para ouvir Ele, a gente não para se deitar com Ele e dizer, Senhor, eu acordei nessa madrugada, eu não estou com pressa. Pastor, mas é difícil, eu sei que é difícil, por isso que é sacrifício mesmo, porque o sacrifício dele foi completo, amém? Então ninguém vai pedir para você ir para a cruz de novo, ele já foi. Ele já deu a vida por você. Mas se você quer realmente alguma coisa, eu vou te falar uma coisa. Vai custar, viu? Essa balela de que não, está tudo certo, irmão. Receber a salvação é de graça, mas andar com Jesus custa tudo. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Nós vamos falar disso tudo no texto. Então quer dizer que Salomão, ele acabou de construir um monumento de todo tamanho, irmão. Tudo, o templo do Senhor, o templo de Salomão, lindo. Você viu quanto ouro tinha? Irmão, deixa eu falar para você, nós como igreja não estabelecemos isso, não ligamos para isso. Para nós é só se tiver um som legal para não te incomodar, uma cadeira legal para você sentar, um ar funcionando para você não reclamar de calor, tá bom, irmão. A gente não quer lustre de milhões no teto, a gente não quer coluna de ouro, a gente não quer nada disso. Mas ele fez uma casa toda de ouro e o povo ia lá, tudo, mas sabe o que acontece? A presença não estava lá ainda. E Salomão está orando na madrugada, pedindo, o Senhor precisa vir, Senhor, porque eu construí tudo, mas sem o Senhor lá não adianta nada. Sabe qual é o nosso problema como igreja? Às vezes a gente pensa em quem vai vir no culto, mas a gente não pergunta se ele vai estar no culto. Irmão, para mim não adianta ter 1000 pessoas e não estar ele. Porque se tiver 2, mas ele tiver o suficiente para ter milagre, é o suficiente para ter cura. As pessoas falam para a gente,
Pastor, eu queria trabalhar no retiro, o retiro foi bom para mim. Quem já foi aí em retiro? O retiro foi bom para você? Uau, pastor, eu quero ir trabalhar no próximo. Aí a gente fala, então beleza, 15 dias antes a gente começa a orar. É todo dia. Começa às 10 da noite, não tem hora para acabar. Às vezes você vai sair daqui a 1h da manhã. O dos homens, que daí a gente não alivia tanto, que o homem tem mais liberdade, às vezes vai até as 2, 3. Pastor, precisa isso, precisa orar todo dia, sabe por quê? Eu não sei quem vai no retiro, mas eu preciso que Jesus esteja no retiro. Antes de preocupar em quem vai ir, eu pergunto se ele vai. Porque as pessoas estão fazendo festa, vai fazer a festa na igreja. Ô Brande, vamos fazer uma festa na igreja, vai convidar quem? Eu não sei, mas o primeiro convidado tem que ser ele. Então Salomão está na madrugada dizendo, Senhor, o Senhor precisa vir, o templo está pronto, mas aquilo tudo é só uma casa, é só uma construção. Precisa da tua presença. E Deus aparece para Salomão na madrugada. Deus quer falar com você, filho. Volta a acordar de madrugada. Volta a orar na madrugada. Volta a fazer propósito na madrugada. Volta a dizer para ele, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não vier e não falar comigo. E quando você não tiver nada para falar, aprenda a calar a boca para ouvir. Porque às vezes a gente entra e acha que a gente tem que falar que nem uma tagarela. E aí fica repetindo coisa que ele já ouviu, que ele já sabe. Não, irmão. Fica quieto, bota um louvor e fala assim, Deus, fala comigo. Só fala comigo, eu só quero te ouvir. Hoje eu vim aqui só para te ouvir. Fala comigo, fica... E ele diz assim, ó, eis que eu ouvi a tua oração e eu escolhi esse lugar para mim como casa de sacrifício. Irmão, tu já pensou uma presença de Deus desse jeito? Tu já pensou aqui, Tobias, Deus chegar para nós e falar assim, ó, ei, eu escolhi a identidade como uma casa para mim morar. E eu vou estar nos cultos. A partir de hoje eu vou estar aqui, vocês vão ver a minha glória, não apenas manifesta, mas palpável, tocável. Vocês vão sentir, irmão, as pessoas vão chegar lá na porta. Eu falei isso, meu irmão, tem que falar de novo. As pessoas vão chegar com a muleta. Quando ela pôr o pé para dentro, ela joga a muleta e entra pulando, porque ele está aqui, porque tem milagre, irmão. Você está pronto para viver isso? Você deseja isso? Irmão, você já parou? O povo da recepção está na recepção. E aí fala assim, boa noite. Aí o mundo responde, Aí ele bota o pé para dentro e, glória a Deus, eu estou falando. O que Deus está dizendo é, eu escolhi essa casa, eu vou morar nessa casa, eu vou estar aqui agora. Só que põe para mim o versículo na tela, por favor. Aleluia, põe na tela, rapidinho, rapidinho, acelera, gente. Isso. Escolhi este lugar para mim como... aqui nós temos um primeiro problema. Sabe por quê? Porque até Moisés, Deus nunca pediu casa para morar. A primeira ilustração de um lugar foi no tabernáculo que ele deu para Moisés. Aí depois de Moisés, Davi vai ter a ideia do templo e construir. Mas a ideia de Jesus sempre foi intimidade, relacionamento, estar conosco. Irmão, entenda uma coisa, você não é igreja sozinho, essa historinha de que eu sou igreja. Não, você é membro. Você faz parte de um corpo. E por que isso? Porque a ideia de Deus sempre foi relacionamento. Se Deus habita em você, o que Ele quer? Relacionamento. Ele não quer você trancado numa casa sozinho dizendo que você é igreja. Ele quer você com o restante do corpo se relacionando, porque Deus ama relacionamento. Mas a ideia de parede, a ideia de templo vai vir aqui. Só que o que aconteceu? Salomão teve uma boa intenção a construir o templo, sim ou não? Meu irmão, só que não adianta a gente destruir os postes de Azerá, os postes de Baal, a gente falar contra estátua, contra isso, contra aquilo, e o povo estava indo para adorar as colunas de ouro da igreja. Isso incomodou tanto o Senhor, que lá em Jeremias, quem fala que vai destruir o templo, quem é?
A gente pensa, é o diabo que invadiu Israel, é o diabo que destruiu o templo. Não, Deus fala através do profeta Jeremias dizendo: eu já ordenei o Nabucodonosor, o meu servo. Ele chama Nabucodonosor, o rei da Babilônia, de servo, dizendo: ele está ao meu serviço, sou eu que estou mandando. E eu estou mandando o quê? Invadir Israel e destruir aquilo tudo lá. Senhor, mas é a tua casa. Eu não preciso de casa, eu preciso que você seja a minha casa. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha dito: eis-me aqui. Eu não preciso de casa, eu preciso que você seja a casa. Sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você quer que teu marido conheça Jesus. Aí você diz assim: eu estou esperando ele vir para a igreja para conhecer Jesus. Não, você devia estar levando Jesus para a tua casa com você, para ele conhecer Jesus lá. Eu estou esperando a minha colega de empresa, que eu sempre convido, para ela vir aqui, para ela conhecer Jesus. É porque você está adorando o Jesus da igreja, não o Jesus que habita em você, não o Jesus que escolheu você para ser casa dele. Senhor, olha só, Deus falando com Salomão: Salomão, olha para o lado aí, diz alguém: ô Salomão, Deus ouviu tua oração. Você não orou dizendo: Senhor, fala comigo, Senhor, me usa, Senhor, a minha vida é tua. Ele está dizendo: já que a tua vida é minha, eu vou morar em você, eu vou habitar em você. Eu escolhi o teu corpo como casa, eu escolhi o teu corpo como habitação. Só que, bota o versículo, linda, bota o versículo para mim. Só que a casa é para quê? A casa é para quê? Ei, para morar em você, você precisa entender: você é casa de sacrifício. As coisas passadas já passaram. Mata os teus prazeres, mata a tua carne, porque você agora é altar. E sabe onde é que é altar? Altar é onde as coisas morrem, onde a adoração sobe. Você precisa ser casa de sacrifício, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Você precisa começar a cantar: Senhor, recebe a minha adoração. Qual é a minha adoração? É o meu comportamento, é o meu testemunho, é as minhas palavras. Qual é a minha adoração para ti? É a minha vida como altar de sacrifício. Da minha vida sobe como aroma suave. Senhor, recebe a adoração, recebe. O meu marido vai conhecer Jesus antes de vir para a igreja, porque ele vai conhecer Jesus da minha vida. Os meus filhos, eles vão conhecer Jesus antes de ir para o retiro, porque eles vão conhecer o Jesus que habita em mim. Os meus colegas de trabalho vão conhecer Jesus na minha vida e vão querer vir aqui na igreja, porque eles são apaixonados por Jesus. O problema é a gente quer que o mundo conheça o Jesus da igreja. E Jesus não é o Jesus da igreja, é o que habita em você. Ei, eu escolhi a tua oração, escolhi você como casa de sacrifício. Eu vou matar você, mas eu vou gerar tanta vida em você que você vai viver muito melhor. Eu vim para que você tivesse vida e vida em abundância. E só existe vida em abundância daqueles que estão em Cristo. Só que ele vai dizer assim: eu escolhi esse lugar e está todo mundo eufórico, a notícia é boa, maravilhosa. Quer dizer que o senhor vai vir então? Vim, presença confirmada. Pode escrever aí que na próxima conferência eu estou junto com vocês. Pode fazer banner: Jesus está aqui, uau! Põe nas placas, põe lá no Instagram: Jesus está aqui com a gente. Só que aí no 13 ele vai dizer assim, só tem uma coisa. No 13 ele vai dizer assim: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo se eu enviar pragas sobre a minha própria gente. Irmão, quem está falando isso? É o capeta. Pastor, o diabo está se levantando. Não, irmão, Deus é que está te consertando. Deus está fechando o céu para você voltar para o centro. Deus está fechando o céu para te trazer de novo para um lugar de adoração, de dependência. Deixa eu pregar algumas coisas antes de continuar. Primeira coisa que eu preciso que você fale para alguém, mas com autoridade: Deus continua procurando uma casa.
Irmão, quando nós sair daqui hoje, isso aqui é um prédio vazio. Deus não mora aqui não. Jesus não mora aqui não. Sabe por que esse lugar está cheio da presença dele? Porque está cheio de você aqui. Quando a gente for embora, isso aqui é um prédio vazio. Ele continua procurando uma casa para morar. Só que sabe o que é lindo? É que se ele deixar morar, se você deixar ele morar em você, ele vai morar na tua casa também, porque ele vai junto com você embora. Sabe o que é lindo? É lindo eu saber que minha família não vai ter que vir na igreja para conhecer Jesus, porque eu vou levar Jesus para dentro da minha casa. A minha família, os meus amigos, aqueles desviados, aqueles doidão do futebol, eles não vão ter que vir no culto, eles vão ver o meu comportamento, eles vão dizer: você mudou, você parece outra pessoa, você está diferente, tem um brilho em você. Deus continua procurando uma casa para morar. Mas o problema é que nós queremos Jesus como alguém que brinca com o filho dos outros. Você já viu como é que é brincar com o filho dos outros? Às vezes a gente vê aqui, né, a filha do David e da Luana brincando. A gente vê a filha da Ingrid e do Lucas brincando. Aí como elas estão brincando, dão uma risadinha, alguém pega no colo, né? Só que a gente pega no colo, satisfaz a nossa emoção, a nossa brincadeira de dar uma risadinha e devolve. Você está brincando como se Jesus fosse filho dos outros. Você pega para satisfazer a tua brincadinha, o teu momento de satisfação e joga fora. Você vem aqui, você tem um pingo de emoção, um pingo de sentimento momentâneo, e depois vira as costas como se fosse o filho dos outros, que você não precisa ter responsabilidade, não precisa ter compromisso. E você diz: o legal é assim, porque eu pego, brinco, mas devolvo. Eu não tenho compromisso, eu não tenho responsabilidade, eu não preciso cuidar, eu não preciso tratar, eu não preciso educar, eu não preciso andar junto. A gente está tratando Jesus dessa maneira nesse tempo. Mas Jesus, ele fala de noivo e noiva. Ele fala de relacionamento sério, de compromisso. Mas nós insistimos tratar o noivo como se fôssemos prostituta atrás de prazer. Sabe qual é o problema? O problema é que nós vivemos uma igreja atrás de recompensa. Isso não é papel de noivo, isso é papel de prostituta. A gente se entrega durante 2 horas de culto atrás de uma recompensa no final do culto. A gente se entrega como uma prostituta que só um momento de prazer é o suficiente para trazer satisfação, um sorriso no meu rosto, uma emoção, uma lágrima de crocodilo no canto dos meus olhos. O problema é que a gente vive um cristianismo onde o nosso amor por Jesus é barganha, é interesse, é falta de compromisso, é um relacionamento vazio, é um relacionamento de prostituta que quer se relacionar sem se apaixonar, sem se entregar, sem compromisso. Ei, você está preocupado com a igreja brasileira? Eu vejo muita gente: pastor, se perdeu, o povo está só atrás de dinheiro, os caras querem só. Irmão, não se incomoda com isso, sabe por quê? Porque quem trabalha para Jesus por dinheiro vai trabalhar por capeta por um salário maior. Então daqui a pouco a gente vai ver cara por cara, vai cair um por um, porque vão largar Jesus, porque a recompensa do diabo vai ser maior. E maior aonde? Na terra. Você precisa entender, irmão, o diabo, o inimigo, não tem problema em te dar as coisas. Se ele tentou Jesus no deserto, bobão, você acha que ele não vai tentar você? E ele vai tentar onde? No que mais precisa. Jesus está 40 dias no deserto, ele está com fome. O diabo oferece o que para ele? Pão. Sabe qual é o nível de cristianismo que a gente vive? Qual é o nível de relacionamento com Jesus que a gente tem? Deixa eu te falar, pastor, estou vivendo o meu melhor tempo, estou de volta ao primeiro amor. Só tem um problema: eu estou desempregado e eu estou com umas contas, eu estou precisando de dinheiro. Aí vem um emprego top, salário bom, mas é na hora do culto.
Preciso falar o que você vai fazer? Ah, Deus entende, né? É de Deus essa porta. Você acha mesmo que é de Deus uma porta que vai abrir para você ter dinheiro, mas vai fechar para você ter a presença? Você acha mesmo que é de Deus aquilo que vai te afastar e vai fazer você esfriar de novo? Você acha que é de Deus as amizades que você insiste em andar junto e que vira e mexe te convencem a sair? O nosso problema é que a gente se relaciona com Deus como se uma prostituta se relacionasse com alguém que ela não quer compromisso. Deixa eu falar para você, isso eu falei de manhã, eu preciso falar para você. Tem um filme, irmão, um filme que fala de você. Sabe quando a tua mulher quer que você assista um filme romântico com ela? Se tu tiver coragem, tu anota o nome desse filme e tu assiste com ela. Pode anotar aí. O nome do filme, Amor de Redenção. Só que quando tu estiver muito bravo no meio do filme com a prostituta, lembra que é você ela, tá? Porque esse filme é baseado no livro de Oséias, que se você não sabe está na Bíblia. E o livro de Oséias é assim, ó. Profeta Oséias, homem de Deus, homem temente a Deus, homem posicionado, homem que fala com Deus. E Deus fala para ele assim: vai e casa com a prostituta. E ele diz: não, Senhor, não faz isso comigo. E ele diz: vai e casa com a prostituta. E ele vai lá, casa com a prostituta, traz a prostituta para casa, gera filhos da prostituta. Mas um belo dia a prostituta acorda e diz assim: sabe o que é? Cansei da igreja, vou dar um tempo. Estou muito ocupada, tenho contrato para assinar, tenho reunião de negócios, tenho isso, e sai da igreja. No livro de Oséias ela sai de casa e ela volta para onde? Para a prostituição. E Deus chega para o profeta e diz assim: deixa ela ir. Deixa ela ir se esbaldar, deixa ela ir se deliciar, deixa ela achar tudo bom lá fora. Aí ela vai lá, ela começa, tal. Só que aí Deus diz assim: agora eu vou fechar o céu para que não chova. E ela começa a passar necessidade. Quando ela começa a passar de necessidade, o que ela faz? Eu vou voltar para a casa do meu marido. Aí o profeta diz: não, aqui em casa não, eu fui traído uma vez, eu aceitei uma vez. E Deus diz assim: deixa ela voltar, casa de novo com a prostituta. Ama ela, perdoa ela, se relaciona com ela. Só que o livro de Oséias fala da prostituta que somos nós e fala do noivo que é Jesus. E Deus dizendo para o noivo: casa, 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 casa. E mesmo que eles sejam assim, gera filhos deles, dá fruto deles. E mesmo que eles desviarem, mas voltarem, volta com eles. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha tratado Jesus como sendo uma prostituta para ele, ele nunca deixou de ser noivo. E aonde existe noivas apaixonadas, ele recebe de volta. Mesmo que até aqui você tenha sido prostituta, mesmo que até aqui você não tenha se posicionado, o noivo está dizendo: eu continuo te amando, eu continuo te querendo. E se a partir de hoje existir uma decisão de ser noiva, os meus braços estão abertos, a minha casa está aberta, a gente começa tudo de novo. Porque o noivo, ele não muda quem ele é, ele não deixa de ser noivo porque você não sabe ser noiva. Eu estava vendo que era o costume no Antigo Testamento, a gente ouviu isso ontem lá, que as noivas, elas usavam o vestido de noiva no casamento, e durante 1 ano ela usava esse vestido. As mulheres agora tiveram quase um treco, repetir roupa. Deixa eu te falar, sabe por que durante 1 ano elas repetiam o vestido de noiva? Porque não tinha Instagram. Não tinha foto. Então durante 1 ano, em todas as oportunidades ela colocava o vestido de noiva dela. Porque ela queria mostrar para todo mundo que ela era uma noiva. Ela queria sair para dizer: eu tenho um compromisso, eu me casei, eu tenho um noivo. Ela queria, sabe o quê? Que as pessoas perguntassem para ela do dia do casamento, para ela poder dizer assim: ai, eu cheguei lá arrebentada.
Eu cheguei lá no meu pior momento, estava com um diagnóstico de doença na mão. Eu cheguei lá no dia, eu cheguei lá logo depois de uma separação. Eu cheguei lá logo depois de uma perda, eu estava em luto. Mas no dia que eu cheguei destruído, no dia que eu cheguei chorando, o noivo se abraçou e casou comigo. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que a noiva tinha prazer em lembrar o dia do casamento. E nós não falamos mais para as pessoas da nossa conversão, do nosso primeiro amor. Nós não falamos mais como foi o dia que você encontrou com Jesus. Nós não falamos mais com entusiasmos, com amor, com alegria. O dia que eu encontrei Jesus foi tudo para mim. A minha vida mudou. Deu um sorriso nos lábios, deu um disparo no meu coração. Eu explodi de sensações que eu nunca havia sentido antes. A noiva, ela usa o vestido durante um ano, sabe para quê? Porque ela quer ter o prazer de dizer assim: eu casei, e o meu noivo, ele é o mais belo, o meu noivo é o mais amado. A noiva, ela anda de vestido para dizer: meu. Sabe? O problema é que você canta: meu amado é o mais belo. Mas você não se veste de noiva, você não se comporta como noiva, você não fala mais dele lá fora como noiva. Ei, agora a gente é uma noiva que se encontra com o noivo uma vez por semana. Aí se você acha que você está num nível melhor, você se encontra 2 vezes por semana. Aí é uma noiva que busca, se tem criança, tampa os ouvidos. Vem aqui 2 vezes por semana, dá uma rapidinha com o noivo. 2 horinhas de prazer, 2 horinhas de satisfação. Já abasteci para a semana toda. Prostituta atrás de satisfação momentânea, prostituta atrás de prazer, prostituta atrás de relacionamento vazio, de recompensa. Se eu me encontrar 2 vezes por semana e der uma rapidinho, ter um prazer rapidinho, ei, a gente ainda termina o culto dizendo: foi bom para você? Só viu, né, que eu fui no culto essa semana, né? Eu até chorei de emoção. Ei, o noivo quer casar, o noivo quer compromisso, o noivo quer entrega, o noivo quer amor, o noivo quer relacionamento. Nós estamos reféns das ocupações, preenchendo os nossos dias, o nosso tempo, e reclamando que não tem mais tempo para nada. Você não tem mais tempo para nada, porque quando você não está fazendo nada, você inventa alguma coisa. E geralmente o que você inventa é pegar o celular. E quando você pega o celular, você ocupa a tua mente. Você sabia? Escuta isso para você parar com essa porcaria. O espaço da criatividade tem a ver com a ociosidade. É no tempo que eu não estou fazendo nada que a mente está criando. Escritores, artistas, quando eles querem criar, inventores, eles vão para o isolamento, eles vão para um lugar onde nada distraia, nada atrapalhe. Ei, lembra quando nós éramos crianças e podia ir, o tempo não passava, o dia não passava, rendia. Outro dia a gente foi para um sítio, e lá no sítio nós sentamos, e a gente ficou olhando por nada, jogando conversa fora. Rapaz, passou 3 dias e não dava a hora do café. Por quê? Porque a gente não estava ocupando a nossa mente, ocupando os nossos olhos, impulsionando satisfação momentânea, instantâneo, satisfação. Aí você pega o teu celular na mão, Reels, TikTok, aí é 3 piadas para você dar risada, aí agora vem um videozinho emocional para você dar uma emocionada. Por quê? Porque se eu der meia hora de risada também eu enjoo. Então eles vão intercalando, bota ali, daí bota um emocional no meio, aí você chora um pouquinho, aí mais 3 piadas para dar risada, aí vem alguma coisa que você gosta, porque o algoritmo já identificou o que você gosta, e satisfação, e a cada 1 minuto troca a tela para você não enjoar, para você ficar preso. Aí você diz: eu não tenho tempo para nada, mas eu já estou há mais de 1 hora olhando a porcaria dos vídeos. E aí o dia inteiro fazendo isso, e não criamos mais nada, estimulando, satisfazendo prostitutas atrás de prazeres momentâneos.
Aí a gente vem no culto, sabe o que é pior? A gente senta aí nessa cadeira e a gente diz assim: pastor, eu não consigo prestar atenção no culto. A minha mente não para. A gente até repreende a síndrome de pensamento acelerado, mas sabe o que é isso? É vingança da tua mente, irmão. É retaliação da tua mente contra você. Porque você nunca para, você nunca está desocupado. Então quando você senta no culto, ela pensa o quê? Agora é minha hora. E aí eu bombardeio agora a mente e começo a pensar mil coisas. Sabe por que você não está conseguindo dormir? Porque a hora que você deita na cama e a tua cabeça não para de pensar, aí fica girando, fica pensando mil coisas, é a tua mente se vingando de você. Porque o dia inteiro ela queria ter um momento de descanso, o dia inteiro ela queria ter um momento para te fazer pensar, refletir, criar, mas você não deixou, você ocupou ela com um monte de besteira, com um monte de porcaria, com um monte de ocupação. Aí agora a hora que você parou, que você falou, vou descansar, ela diz, vai descansar nada. Agora é minha hora de eu me vingar de você. E aí ela começa. Aí você diz, ai, é insônia. Não é insônia, irmão. Não é insônia. É porque a gente ainda usa isso para dizer, sabe o quê? Eu precisava ter umas 48 horas no meu dia para dar tempo de tudo. Tira as porcarias que dá tempo de tudo. Sabe, a gente cria os nossos demônios. A gente tem pressa nas coisas, a gente quer que tudo comece grande. E eu tenho uma coisa para dizer para você. Ei, o que nasce grande é monstro. Nada do que você vai começar, queira começar grande, irmão. Comece pequeno e cresça para valorizar. Você quer começar grande, é monstro, assusta, dá medo. Não, eu vou começar um negócio aqui, é a internet, né? Rapidinho vai viralizar, rapidinho vai espalhar. Sabe o que espalha rápido? Câncer. O que nasce grande é monstro e o que espalha rápido é câncer. Pastor, é câncer, irmão. Você faz um baita de um conteúdo e posta na internet. Uma mensagem bonita, elaborada. E fica ali na emoção. Vai dar uma curtidinha, vai dar uma curtidinha. Quem curtiu? Deixa eu ver aqui. E ninguém nada. Aí você fica, deu 30 curtidas. Aí o cara filma, irmão, soltando um peido e bota na internet. 1 milhão de visualização, viralizou. É câncer. Aquilo que não serve para nada, aquilo que é uma porcaria, aquilo que é uma besteira, aquilo que polui, que não edifica nada, espalha rápido, porque o que espalha rápido é câncer, irmão. E você está preocupado que as coisas aconteçam rápida, mas olha, as coisas de Deus são frutos de hábito, obediência e processos. As coisas de Deus, hábito, decisão, obediência e processo. Não é nesse miojo para ser instantâneo. O problema é que você está querendo assim, Ah, meu Deus. Nas coisas de Deus é o pão nosso de cada. O maná sendo diário. Dá para estocar por mês, já não? Estocar para quê, cabeção? Se todo mundo ganha o maná diário. Agora o que é mais intrigante para mim, sabe o que é? Jacó, quando ele viu, botou a pedrinha lá e usou de travesseiro, ele viu os anjos, não viu? O que os anjos estavam fazendo? Subindo mas os abençoados não tinham asa. Por que eles não usaram a asa? Por que eles subiram a escada? Porque Deus estava dando uma visão para Jacó. Jacó, os anjos têm asa, mas se quer andar comigo, aprenda a subir escada. Não adianta querer voar até o céu. Vai degrau por degrau. Vai passo por passo. Nível por nível. É por isso que você conhece um monte de estrela gospel que estourou. Meteoro. Está onde hoje? Já caiu, né? É porque as coisas de Deus não sobem de elevador, irmão. Sobe de escada. Vai devagarinho. A canção, né? Está indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá, filho. Sobe devagarinho.
Sobe devagarinho. O versículo 13 diz: se eu fechar os céus. Por que ele vai fechar o céu? Porque ele está querendo trazer você de volta. E é no deserto que nós procuramos, nós clamamos, nós nos humilhamos. É no deserto. Ei, é no dia que você não tem mais saída que você chora, não é? É no dia que você busca, é no dia que você clama. Sabe o que é o problema? O problema é que no dia do deserto a gente busca Ele, mas no dia do palácio a gente quer apresentar os resultados para Ele. No dia que está aqui destruído, o dia que você chegou quebrado, Deus, Tu é tudo para mim, Senhor, eu Te amo. Se o Senhor me ajudar, se o Senhor me der, se o Senhor fizer, eu isso, eu aquilo. Agora a gente está apresentando o que para Ele? Pois é, né, Senhor, o Senhor entende que o Senhor me deu aquela empresa e agora não dá mais tempo para o Senhor. Agora eu tenho os meus compromissos, sabe por quê? Porque no deserto a gente desce, mas no palácio a gente apresenta para eles as nossas ocupações, os nossos resultados. A gente esquece que quem deu o resultado foi Ele. Então Ele está dizendo: se eu fechar o céu para que não chova, não é porque eu quero te castigar, não é porque eu quero te matar, é porque eu estou com saudade de você. Se eu fechar o céu é porque eu quero você de volta. Se eu fechar o céu é porque eu quero você comigo. Sabe, se cada um tem o diabo que cria, se cada um tem um demônio que cria, você tem o demônio que você criou, você tem um demônio que você tem alimentado, você tem o teu espelho evoluído. E para piorar isso, tem um demônio também, esse é o individual, mas tem um demônio coletivo, que é resultado dos ciclos que eu frequento. Eu chego com os meus demônios procurando uma ajuda, e ao invés disso eu encontro outros demônios que abastecem o meu. Ai, irmão, eu estou passando por uma situação assim, se fosse eu não deixava. Você chega pedindo pelo amor de Deus por um balde d'água, os caras jogam uma gasolina. Porque já não bastava os meus demônios, agora eu estou dentro de um ciclo que cria um demônio ainda maior. E aí tem um demônio de verdade se abastecendo de tudo isso para fazer o quê? Usar contra mim mesmo. Você é resultado das feridas que você não permite se curar. Você é resultado das mágoas que você não libera perdão. Você é resultado dos medos que você carrega com você. Você é resultado das toneladas de lixo que você amontoou na tua vida e insiste em não largar. Os demônios que te assustam são os demônios que você mesmo criou, que você mesmo carrega, que você mesmo evolui. É um espelho da tua vida evoluído. Então, se eu fechar os céus para que não chova, sabe para que é? É para que a gente chegue no versículo 14. E o versículo 14 diz assim: é no 2 Crônicas 7, filha, 14. O primeiro 29 nós usamos na oferta, agora na palavra, esse aí. E se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Seu Delar, sabe o que é interessante aqui? Ele não fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer uma festa na cidade, trazer uma banda gospel num palco, não fala isso. Ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Ei, a gente se aproxima mais dele quando a gente está se humilhando perto dele, para ele. Ele não fala nem de ofertar, ele não fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome ofertar. Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Orar e buscar a minha face, se arrepender dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, eu perdoarei o seu pecado, os seus erros, e eu curarei a sua terra. A gente está apresentando para Deus as nossas medalhas, os nossos títulos, as nossas conquistas, e Deus está dizendo assim: ô Salomão, eu ouvi tua oração, mas o templo que você construiu para mim não significa nada. O ouro pendurado nas paredes não significa nada.
Agora, se eu fechar o céu, entenda que o que eu quero é sequestrar o teu coração. Se eu fechar o céu, o que eu quero é relacionamento. Se eu fechar o céu, o que eu quero é teu amor. Eu quero que você volte a ser o que você era no dia que você chegou aqui. Eu quero que você volte a ser do jeito que você era no começo de tudo. Você não precisava de uma canção para chorar, a presença te fazia chorar. Você não precisava de alguém pedindo para você orar, você começava a orar. Você sentia Ele não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você dizia, alguém chegava para você e falava assim: ah, não grita. Você fala, como é que não grita? Eu não aguento, oh, aleluia. Agora você tem vergonha até de glorificar. Agora você tem vergonha, o que vão pensar de mim? Ah, se eu falar em línguas vai incomodar o vizinho. Se eu der glória muito alto, o vizinho vai ficar incomodado. Se eu começar a pular no louvor, vai bater nos outros. Ele está dizendo, volta, 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 volta. Você pode apagar essa luz para mim que eu quero orar, pelo amor de Deus. Eu não quero pedir para você, mas eu quero deixar você com liberdade. Eu vou ministrar mais um pouco, mas nós vamos começar a cantar algumas canções. E se papai te pegar, eu queria que você espontaneamente saísse do teu lugar e viesse aqui na frente. Se joga no chão, grita, faz alguma coisa. Pastor, eu não quero ir na frente, mas eu quero me ajoelhar aqui. Se ajoelha aí onde tu está, meu filho. Ah não, eu gosto de ficar sentado, fica sentado. Mas o clamor é, se o meu povo que se chama pelo meu nome parar de se distrair, parar de dar valor para as coisas terrenas, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ei, eu não me preocupo com a quantidade de pessoas, mas eu quero receber a tua adoração. Eu não me preocupo com a qualidade da luz, mas eu me preocupo com o aroma suave que sobe da adoração da igreja. Eu não me preocupo com a estrutura, mas eu me preocupo que sejas templo. Então o meu convite é volta. Se você está com saudade, ah pastor, eu estou com saudade do tempo que eu chorava, eu estou com saudade do tempo que eu rasgava o meu coração, eu estou com saudade de não ligar para os outros, está só eu e ele. Se você está com saudade da sua presença, de quando eu ouvi a sua voz me chamando ao entardecer, ah, que saudade da sua presença, de quando eu ouvi a sua voz me chamando ao entardecer. Tudo era simples, sem formalidade. vai para esse lugar, vai. O mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir sua voz me chamando de filho. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, o projeto de Deus, Pastor Carlos, o projeto de Deus, Deus construiu um jardim perfeito, construiu um homem perfeito. Irmãos, quando Deus fez o homem, os homens viviam 1000 anos.
O homem era tão perfeito que nem as enfermidades eram capazes de matá-lo. E ele vinha para se relacionar com os homens. A Bíblia diz que ele vinha todos os dias para um tempo de relacionamento, assim, ó. Aí nós desviamos, saímos fora do propósito. Mas Jesus, antecedendo a sua morte, ele vai até o Getsemane, que na tradução livre é o Monte das Oliveiras, mas na tradução de algumas Bíblias diz assim, o Jardim das Olivas. Deus estava levando de novo o homem para o jardim, levando o homem para um tempo de intimidade, porque o desejo de Deus é te encontrar de novo lá naquele jardim de pureza, naquele jardim da inocência, naquele jardim da entrega, naquele jardim onde você não tem a corrupção, a barganha, o interesse, naquele jardim onde você rasga, onde você se veste de noiva e diz para ele assim: ei, eu vim aqui para amar. Eu vim aqui para me relacionar com o noivo. Eu não vim aqui hoje para receber uma palavra. Eu não vim aqui para receber uma bênção. Eu não vim aqui. Eu estou com saudade de receber amor. Eu estou com saudade de estar entronizado. Eu estou com saudade, sabe do quê? De ver a lágrima correndo. Irmãos, deixa eu te falar isso. Tem um ditado que diz que todo mundo vem para o Senhor ou pelo amor ou pela... Você tem chorado muito por causa da dor. Você só não entendeu uma coisa ainda. Essa frase é para você escrever e guardar. Existem coisas que nós só enxergamos com os olhos molhados. Agora eu tomo uma decisão se os meus olhos vão estar molhados de amor ou de sofrimento. Se os meus olhos vão estar molhados da dor que eu carrego ou do relacionamento que eu vivo. Quando você volta para o jardim, quando você volta para um tempo de intimidade, você chora, mas não é mais de dor, você chora porque Ele está aqui, ó, está aqui, está aqui. Você pode ficar de pé para a gente orar, para a gente adorar. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Abri meu coração